como é que a gente aumenta a eficiência das campanhas de marketing? Então, pessoal, só para a gente se localizar aqui, foi ótimo que a gente tenha passado muito tempo naquele slide do funil azul para o funil rosa, para você entender que os próximos slides, até aparecer uma outra tela igual a essa aqui, a gente vai estar falando do funil azul. Aqui a gente está falando de marketing, tá? E a gente trouxe aqui 3 dicas para você, 3 práticas, na verdade, que o seu escritório pode implementar para começar a aumentar a eficiência das campanhas de marketing, para que quando o seu potencial cliente chegue lá no finalzinho do funil azul, na hora que ele faça essa passagem para o funil rosa, o funil de prospecção de clientes, ele já esteja realmente mais qualificado e isso acelere e dê mais assertividade para o seu processo de prospecção. Então, vamos lá, né? A primeira coisa é a gente ampliar a cobertura. O que é isso, né? Fui revisitar lá as minhas aulas de publicidade para a gente falar sobre cobertura da comunicação. Ou seja, quando a gente fala sobre marketing, a gente já ouviu muito, assim, já viu muitos casos de escritórios que falam: não, a gente faz conteúdo, a gente apostou tudo no conteúdo do site, botei toda a equipe para produzir conteúdo no site, e no meu site, não sei o que lá, porque é o que eu consigo fazer, é o que dá. Tudo bem, né? Acho que é um bom primeiro passo, mas principalmente nessa era da informação que a gente vive, é muito importante a gente não colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Então, entender essa. E aqui, assim, tecnicamente, a gente está falando sobre estratégia de canais, que é o que a gente, né, internamente, a gente chama isso de estratégia de canais. Por onde a gente vai distribuir esse conteúdo? Quais vão ser os pontos de contato desse escritório com essa pessoa que lá adiante pode vir a ser um potencial cliente? E a decisão sobre isso, gente, é menos sobre o que o escritório pode e consegue fazer. Isso, óbvio, é um fator super importante nessa equação, mas principalmente de onde esse cliente está, né? Quais são os canais mais relevantes para o seu cliente, para o seu potencial cliente. E aqui, quando a gente está falando de canal, eu não estou falando só do digital, tá? Pode ser que eventos, por exemplo, a gente, quando faz estratégia de canal, considera eventos como um canal de distribuição de conteúdo, quando tem um sócio ali participando de um debate, alguém fazendo uma palestra para um público qualificado, o que ele está fazendo ali é transmitindo conteúdo, transmitindo conhecimento, assim como o escritório transmite conteúdo e conhecimento em postagens nas redes sociais, no envio da newsletter. Então, ter essa estratégia, fazer essa cobertura dos principais, pelo menos, né, canais, pontos de contato com seu potencial cliente, é o primeiro passo para aumentar essa eficiência. Porque, de fato... a eventos, só desculpa te interromper, câmaras, associações, grupos, de repente, de empresários ou de pessoas jurídicas que em volta de... Às vezes tem muito grupo de estudo, né? Agora está... Enfim, grupos de estudo sobre algum tema são locais interessantes para você pensar em distribuir o seu conteúdo. No caso, um evento. Esses grupos entrariam na categoria evento, mas são locais interessantes, é o que a Mari está falando, né? Não focar tudo numa rede só, não. Qual é a rede da moda agora? A rede da moda é essa. Esquece isso. Pesquisa, planejamento, dados. A rede da moda é a rede que o seu cliente vai estar. Então, se o seu cliente está no jornal, cara, é jornal. Dá um jeito de aparecer no jornal. Se o cliente é mais velho, de repente, além das redes, de repente é um Facebook, tem um pessoal mais velho, site, com certeza, jornal. Então, você vai ter que diversificar a sua estratégia, mas pensando sempre no seu público, tá? Não é a rede que vai fazer magia. É o seu público junto com as características daquela rede, que aí sim você vai conseguir uma boa eficácia na sua campanha. Perfeito. Então, isso, né? Primeiro passo, ampliar essa cobertura, ter essa boa estratégia de canais, identificar o que é importante para o seu cliente. Ah, Marielle, mas como é que eu vou descobrir isso, gente? Pergunta, né? Observa. Eu vou voltar a falar sobre isso muitas vezes aqui nessa conversa de hoje, mas assim, a principal fonte de informação que você tem para compreender o comportamento ou tirar as suas próprias dúvidas, né? As dúvidas que o escritório tenha sobre o seu potencial cliente é o seu próprio cliente. Então,
numa conversa, numa reunião, enfim, observa o que o seu cliente atual está utilizando, para onde ele está indo, né? Para onde ele está caminhando, porque esse ponto da cobertura também é importante, Rafael. Você falou assim, qual é a rede da moda? Também é importante para pensar nos próximos passos, né? Nas próximas campanhas de marketing, como é que vai evoluir. Então, já teve mais de um escritório perguntando para a gente, será que a gente tem que estar no TikTok? E o TikTok, né? A resposta não é genérica, gente. Não existe certo ou errado para isso, né? Existe certo ou errado para o seu escritório. Se você tem uma estratégia, um público com quem você precisa se conectar, que por alguma razão usa o TikTok, observe essa rede, inclui na sua estratégia de canais e, mais uma vez, amplie a sua cobertura. Então, ter essa flexibilidade também para adicionar novos canais e abandonar outros que eventualmente não façam mais sentido é um movimento importante, um exercício fundamental para que a sua marca esteja sempre tendo cobertura e presente nos principais pontos de contato aí com os seus clientes e potenciais clientes. Bom, o segundo passo, né? A segunda coisa importante é conteúdo, né, gente? Se você já sabe por onde vai distribuir esse conteúdo, agora é a hora de fazer o conteúdo certo. E aí eu comentei sobre o post que eu fiz no meu perfil do LinkedIn, que existe uma pesquisa sobre marketing B2B, que é uma pesquisa muito tradicional, acontece há 14 anos essa pesquisa, de um instituto dos Estados Unidos, e que pela primeira vez apontou que o desafio maior das empresas que prestam serviço para outras empresas, o maior desafio de marketing para este ano, 2024, pela primeira vez, é produzir o conteúdo certo e não a quantidade de conteúdo, né? Então, durante muitos anos, a gente ouviu dos escritórios de advocacia que prestam serviço para empresas, a gente tem dificuldade de produzir conteúdo, de fazer o nosso conteúdo ser frequente, manter a nossa presença ali de conteúdo e tal. E isso está mudando, tá, gente? Porque, assim, por duas razões, principalmente. Uma, porque hoje em dia você tem aí uma profusão de ferramentas que ajudam, aceleram e multiplicam a sua capacidade de produção de conteúdo. Mas, por outro lado, e aí a segunda razão, nem sempre essas plataformas, essas ferramentas vão conseguir produzir o conteúdo com a precisão que você precisa para alcançar a conexão que você precisa com o seu cliente, seu potencial cliente. E quando a gente está falando de pessoas, lembra? Problemas complexos e soluções complexas, é muito mais desafiador você conseguir ter um volume de conteúdo que consiga lidar e tratar desses assuntos e desses pontos. Então, é o famoso menos é mais, né? É melhor a gente ter conteúdos mais assertivos e mesmo que eles não sejam diários, né? Essa coisa do 2 posts por dia no Instagram e não sei o que, pode fazer sentido se você tiver capacidade de produção e tal, mas assim, é possível e é eficiente fazer uma estratégia de marketing que considere qual é o conteúdo certo, né? Numa cadência, a gente vai ver isso no próximo tópico, mas numa cadência que mantenha a presença da marca de uma maneira relevante, mas que consiga realmente entregar valor, né? E o que é entregar valor? É fazer esse conteúdo pela perspectiva do seu potencial cliente. É o ponto de vista dele que interessa sobre aquele assunto, né? A gente pode depois, se você quiser, vou deixar aqui um pedido. Se você tiver interesse de falar um pouco mais sobre essa questão da perspectiva, do ponto de vista, de conteúdo certo, o que é conteúdo certo para o marketing do seu escritório, deixa aí um comentário onde você estiver assistindo, tá? Instagram, LinkedIn ou no YouTube, que a gente pode fazer uma live só sobre isso, para a gente conversar especificamente sobre o conteúdo certo. Mas voltando aqui, né, 3 características desse conteúdo certo. É um conteúdo que é feito sob o ponto de vista do cliente, não do escritório. Uma técnica que a gente gosta muito assim, é de repetir termos e expressões que o seu cliente usa para se referir àquele assunto, àquele
tema, aquele serviço, aquele problema, né? Isso aqui, muitas vezes, é uma quebra de paradigma, esse segundo ponto, uma quebra de paradigma para os escritórios, porque nem sempre o cliente, o potencial cliente, vai usar o termo tecnicamente correto para se referir a alguma coisa, mas é a maneira como ele identifica que aquele assunto é aquilo que está na cabeça dele, né? E dialogar sobre os problemas, né, gente? Falar sobre o problema. Isso é um outro ponto que eu venho tocando muito, assim, que é muito comum para quem é especialista no assunto, para quem conhece profundamente as soluções, no caso dos escritórios de advocacia, olhar para um tema, olhar para uma mudança de lei, uma novidade jurídica, alguma coisa, identificar qual é o problema que aquilo ali pode gerar, problema, desafio, oportunidade, tá? Entenda problema de uma forma mais ampla, mas identificar qual é o problema que aquilo pode gerar para o seu potencial cliente e já falar da solução, porque na sua cabeça de especialista está muito óbvia essa relação. Na do seu cliente, nem tanto. Para um pouquinho para conversar sobre o problema, né? Produz conteúdo sobre isso, dialoga com o seu cliente sobre isso nos seus pontos de contato, né, no seu conteúdo, porque isso vai fazer com que essa conexão e aquela jornada, lembra do funil azul? Né? Aquela jornada vai acontecendo e ele vai se sentindo seguro de que você tem domínio sobre os desafios que ele está enfrentando. Exato. Quer complementar? Não, falou tudo já. Vamos para a próxima. Então tá bom. Então o próximo tópico o Rafael fala, que agora eu já falei demais. Não, eu estava ouvindo e eu gosto muito também. Eu me empolgo quando vai falar de conteúdo, eu gosto muito desse tema. Não, e o conteúdo é o que eu sempre falo, né? Conteúdo é o combustível, né? De qualquer ação de marketing, é o conteúdo, ele é a base. Não existe ação de marketing sem conteúdo. Ou existe, mas você vai alcançar um público muito restrito. Se você aposta em pouco conteúdo, você vai ter que, sei lá, fazer anúncio, não tem muito jeito, não tem muito para onde correr. E aí você até consegue algum resultado no curto prazo, mas a longo prazo, por uma coisa que seja perene, você vai precisar de conteúdo. E como a gente está falando de longo prazo, a consistência é uma das coisas mais importantes nas suas campanhas de marketing. Não adianta... a primeira coisa, assim, que eu acho que é o mais fácil das pessoas entenderem, acho que todo mundo já meio que sabe, mas é bom reforçar. Não adianta querer produzir tudo numa semana e deixar as outras semanas vazias. Esquece, não vai funcionar. Você se empolga, começa, faz um post hoje, outro amanhã, e aí faz outro daqui a 3 dias, e aí acabou as ideias. Acabaram as ideias, na semana que vem você já não tem mais o que fazer. Então, planejamento para que você seja consistente. E não só no fluxo semanal, tá? A longo prazo, você vai ter que ter um fluxo de campanhas. Então, você vai fazer uma campanha, atrás de outra campanha, depois outra campanha, e quando acabar a terceira campanha, você vai pensar na quarta campanha, e aí na quinta. Não acaba. É igual a sua vida. Não adianta você fazer exercício um mês e parar o resto do ano. Não adianta. Você tem que fazer exercício esse mês que vem, no próximo mês. E aí você tem que pensar, cara, ou economia financeira. Não adianta economizar dinheiro um mês e no outro mês estourar, que você vai quebrar. Então, assim, economia financeira, inteligência financeira é todo mês economizando um pouquinho, fazendo a sua gestão financeira, mesma coisa a sua gestão de saúde, gestão familiar. Pô, vou tratar meu filho bem esse mês que vem vou tratar mal. Ferrou, vai ter uma relação horrorosa. Então, assim, consistência, tá? Mesmo aí, voltando aqui para o conteúdo, mesma coisa, só consistência nas suas campanhas. Então, vai fazer uma campanha e aquela coisa vai acontecer e você vai depois fazer outra. Que acontece nesse meio do caminho para que você esteja... A ideia é que você sempre evolua. Então, você precisa, a primeira coisa, é entender o quanto que você aguenta fazer durante uma campanha. Quanto você tem de tempo disponível para produzir conteúdo, para distribuir conteúdo, para poder mensurar depois o resultado disso. Então, você tem que se planejar, tá? Para que aquilo seja constante. Mesma coisa vale para a vida. Eu consigo fazer exercício físico todo dia? Consigo. Não consigo, vou me cansar muito. Então, quantas vezes você consegue fazer por semana? 3? Um dia sim, um dia não? Mesma coisa para o seu conteúdo e para a sua campanha. Consigo fazer uma campanha todo mês ou a cada 2 meses emendar uma campanha na outra? Não consigo. Então, durante um ano, eu vou fazer quantas campanhas eu conseguir. Vou fazer 2 campanhas, grandes campanhas de marketing, que vão durar 3 meses cada uma e depois eu vou descansar entre elas. Consigo fazer 3, 4 campanhas.
você vai entender, você vai mensurar o esforço para que aquilo aconteça, entender quanto dura uma campanha, quanto conteúdo você vai precisar produzir, para que você consiga mensurar o tamanho dela, e aí sim ter consistência, porque sem consistência a coisa não anda. Não adianta você, durante um tempo, falar que faz alguma coisa, mostrar resultado, mostrar um super conteúdo e depois sumir. Outras pessoas estão fazendo conteúdo, a rede continua, o fluxo continua, o tempo todo entrando conteúdo nas redes, entrando conteúdo no YouTube, entrando conteúdo no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Se você surfa aquilo um pouquinho e depois para, outras pessoas vão ocupar o seu lugar, o lugar que o seu conteúdo estava ocupando. Então você precisa dessa consistência. Rafael, como eu não consigo deixar de fazer comentários, eu acho que assim tem um outro ponto em relação à consistência, que é consistência no caminho que o escritório vai decidir trilhar, né? E aí você falou do exercício. Eu gosto muito dessa analogia, não só por conta disso, né? O quanto você consegue fazer durante a semana, mas assim, o que você se propôs a fazer? Porque também, hoje, essa semana eu vou na academia fazer musculação 2 vezes. Semana que vem eu vou fazer uma aula de capoeira. Na outra semana eu vou fazer uma aula de surf. E não sei o quê. Estou fazendo exercício, mas assim, quanto você está evoluindo de fato em cada uma dessas coisas, né? Depois aí você fez um monte de coisas, aí 1 mês e meio depois você voltou lá na academia. Você vai conseguir evoluir, vai pegar mais peso, vai estar... cadê os resultados em cada uma dessas coisas? E aí eu gosto, essa analogia é para a gente falar um pouco sobre a consistência que a gente precisa ter, por exemplo, nos nichos, nos assuntos, nos temas, das estratégias de marketing dos escritórios, né? A gente sabe que o mercado jurídico ele é muito dinâmico. Todo dia, enquanto a gente está aqui conversando, com certeza tem novidades acontecendo que potencialmente o seu escritório poderia tratar como conteúdo. Mas estratégia, gente, traçar estratégia é fazer escolhas. E escolhas não só daquilo que você vai fazer, mas do que você vai deixar de fazer também, né? Então, e aí a consistência naquilo que é mais importante para os seus negócios, para o seu potencial cliente, é o que vai fazer com que o próximo passo que a gente vai ver daqui a pouco, a sua prospecção de cliente seja mais assertiva, mesmo que seja a prospecção de um tipo de cliente agora, né? Você evoluiu, ganhou musculatura nesse segmento de mercado, nesse perfil de empresa, nesse perfil de cliente, para depois você começar a voltar e trilhar esse caminho novamente num outro mercado, num outro segmento, numa nova área. É exatamente como a gente faz quando a gente quer, enfim, né, evoluir em diversas atividades físicas ao mesmo tempo. A gente faz um pouquinho de sabe fazer várias coisas, mas não fica assim, pleno em nenhuma delas. Perfeito, perfeito. Adorei a história do nicho, né? Às vezes você foca, faz uma campanha para um determinado nicho e depois nunca mais fala sobre aquilo. Então, pode ser até que você defina que no seu ano você vai falar com vários nichos e de repente só no ano que vem você vai voltar a falar com aquele nicho, mas volta, ano que vem vai lá e volta, fala com aquela fatia de mercado, para que eles não esqueçam de você, para que eles não deixem de considerar você. Isso. E aí, assim, se isso faz parte de uma estratégia, né, que você sabe para onde vai direcionar os esforços, para onde vai caminhar os objetivos que quer alcançar, tá tudo bem, né? De repente, uma coisa que complementa a outra, né? Vou voltar ao exemplo do exercício físico. De repente, você vai entrar, você faz um tipo de atividade física que você precisa ganhar força de musculatura, aí você vai fazer musculação para poder melhorar a sua performance naquela outra atividade e tal. E se isso faz parte de uma estratégia, tá tudo bem, porque você, aí voltando ao início da nossa conversa, você tem controle sobre as decisões que você está tomando, né? Controle sobre as estratégias que você está traçando. O ruim é quando você fica fazendo esse monte de coisas pulverizadas por conta de estímulos externos. Porque agora o mercado está indo para cá, porque eu vi o meu concorrente fazendo assim, porque agora mudou isso aqui e eu também posso falar sobre essa área e tal. Tomar cuidado com isso, né? Escolher bem essas batalhas para que você não abra várias batalhas ao mesmo tempo e fique sem forças, né? Definir bem. Consistência também tem a ver com isso, né? Escolher bem esse foco de atuação e seguir
para depois, de repente, seguir em outro. Perfeito. E aí, no meio desse caminho, para a gente encerrar essa parte aqui da parte de marketing, colecionar essas pequenas conquistas, né? Então, como o Rafael falou, assim, se você vai dar um passo por dia, mais um passo todo dia, né? Então, hoje você conseguiu cumprir aquela pequena meta, aquele pequeno objetivo. Fabrício, que já deixou aqui um comentário, né? Fez um material muito legal interno aqui na Tá Ligado essa semana, que fala justamente sobre pequenas conquistas, né? Então, ele, assim, fatiar o problema, digamos assim, né? Então, você tem, eu preciso alcançar esse grande objetivo na minha estratégia de marketing. Quais são os pequenos passos, as pequenas conquistas que você vai cumprir até chegar lá, né? Então, você vai fazendo um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, na semana que vem tem um pouquinho mais de tempo, dá uma aceleradinha, né? Faz um pouco mais e tal, e depois, quando você olha em retrospectiva, você conseguiu realmente evoluir bastante e se aproximar mais dos seus objetivos. Bom, então, para marketing, são essas 3 recomendações que a gente quer deixar, né, super importantes, assim, para aumentar a eficiência das campanhas. Isso a gente vê na prática, quando a gente tem boas estratégias de canais, quando a gente consegue direcionar o conteúdo para o que é importante no ponto de vista do seu cliente e manter uma consistência desse tipo de conteúdo nesses canais. Por isso que essas coisas, gente, elas andam muito lado a lado, né? Não tem como também você manter uma consistência se a sua estratégia de canais não tiver bem definida e você estiver distribuindo conteúdo por um monte de canais. Será que você vai ter fôlego para sustentar isso? Né? Ou para sustentar isso, você vai acabar fazendo um conteúdo mais diluído e não vai ter relevância. Então, tudo isso aqui precisa ser considerado de uma maneira conjunta, né? Não é só a cobertura, nem só o conteúdo, nem só a consistência, né? São essas 3 coisas funcionando juntas que realmente fazem as campanhas de marketing serem mais eficientes.